Bom, vou retomar a série de potência. O nosso... Essa ideia é trabalhar com funções f de x igual a somatório de n igual a zero infinito de an x menos x0 elevado a n. Um dos nossos objetivos é construir o seno e o cosseno dessa maneira. Primeira coisa, assim, o grande caroço é primeiro saber se isso converge bonitinho, onde converge, como converge, e primeira questão assim, convergência. A gente já sabe que existe um intervalo, assim, está aqui o x0, aí tem um número mágico, o número R, tal que acontece o seguinte, aqui dentro converge e aqui fora diverge. E aqui nesses caras tudo pode acontecer. Peraí, da onde vem esse raio? Eu vou retomar. Então aqui com certeza tem esse número e aqui fora diverge, aqui dentro converge, aqui nas extremidades tem situações em que converge em uma delas, tem situações em que converge nas duas, tem situações em que não converge em nenhuma. Não, mas a minha pergunta é, por que com certeza existe esse R? Vou responder. A razão, vamos ver, a gente pode mostrar a existência desse R da seguinte maneira. É uma observação. Imagina que isso aqui, então a gente está aqui, x0, e aí o negócio converge num certo x aqui. Então, a gente tem isso, somatório de an, x menos x0 elevado a n, converge. Eu digo que automaticamente acontece o seguinte, qualquer um que esteja, que se chamar essa distância de R, botar R para cá, aqui dentro converge. É só uma questão de PG. Porque, olha só, vamos botar assim, vamos chamar esse cara aqui de x1. E vamos pegar um x qualquer aqui. Então você escreve an x menos x0 elevado a n e divide e multiplica. Faz assim, an x1 menos x0 elevado a n vezes x menos x0 elevado a n sobre x1 menos x0. Aí, ó, isso aqui, se módulo de x menos x0 menor módulo de x1 menos x0, esse cara daqui é um certo Q com módulo de Q menor que 1. Pode só pegar deixa assim. Então, se você fizer an, vamos chamar isso aqui de x menos x0 sobre x1 menos x0 é igual a Q menor que 1. Então, a n x menos x0 elevado a n, o módulo é menor ou igual
que AN x1 menos x0 elevado a n vezes q elevado a n. Isso daqui, como esse cara daqui converge, isso implica que a n x1 menos x0 elevado a n tende a zero. Então, se n é grande, isso aqui é menor que 1. É o suficiente. Isso nos dá não só que a convergência, tem convergência aqui, mas se você pegar um pouquinho menos do que isso, nesse intervalo aqui, você tem o mesmo Q para todo mundo. Você pode escrever x menos x0, vamos dizer, se x tiver, assim, você pegar um intervalo aqui com R um pouquinho menor que esse também, pega um número aqui, e aí esse quociente, assim, você chama de Q, e para todo x aqui dentro, você vai ter essa majoração pelo mesmo Q. O que significará que você pode garantir que todo mundo converge, vamos dizer, o erro que você comete é menor que um certo epsilon para todo x, desde que você some até um certo N0, o mesmo para todos. Bom, agora é relativamente fácil. Você pega, está aqui o x0, e você pega o sup dos modos de x menos x0, tais que o somatório de AN x menos x0 elevado a n converge. Bom, se for infinito, ótimo. Significa o quê? Se você vier até esse, chama esse cara aqui de R. Então, se você pegar esse R aqui, se você pegar qualquer cara abaixo de R, tem um elemento desse cara, do radical do lado de lá, a gente tem um, então que isso converge. Então, aqui vai convergir também. Então, no intervalo até R converge. Acima de R, não tem ninguém. Então, separou. Então, a questão da convergência é isso. Existe nossa proposição R maior ou igual a zero. Infelizmente esse R pode ser zero. Exemplo importante a reter é f de x igual a não vou dar, a questão não é nem o raio ser zero. O mais interessante é que, vou comentar depois. Existe R maior ou igual que zero, tal que x menos x0 que implica divergência. E x menos x0 menor que R implica convergência. Os casos das extremidades são casos interessantes. Pode, por exemplo, se você pegar uma função, a gente pode ter uma pista para achar casos assim, que seria o tipo de uma função, por exemplo, pegar f de x igual a log de 1 mais x. Log de 1 mais x, quando você pegar x igual a 1, tudo bem, mas quando você pegar x igual a menos 1, não pode dar certo. Né? Então, a gente mais ou menos espera que o raio de, se você fizer a série de Taylor nisso aqui, a gente espera que o raio de convergência seja 1. E o interessante é ver que quando x é menos 1, o negócio diverge,
e quando x igual a 1, converte. Bom, isso aqui ocasionalmente dá menos 1 elevado a n. Na verdade, aqui você começa, você tem x elevado a n sobre n, vamos botar menos 1 elevado a n mais 1, e somatório de n igual a 1. Então, isso aqui dá x menos x2 sobre 2, mais x3 sobre 3, menos x4 sobre 4, etc. E você vê que quando x for menos 1, isso dá somatório de 1 sobre n, com o sinal negativo vai para menos infinito. Quando x for igual a 1, dá uma série alternada convergente. Então, o mais interessante é saber, e essa é uma questão do teorema, vou só comentar agora, é que não só essa série em x igual a 1 converge, como ela converge para log de 2. Porque podia convergir e não convergir o valor da função. Ela tem que divergir para estimar que 2. Para estimar que 2 diverge, por causa desse teorema aqui. Se ela convergisse, para estimar que 1, né, se ela convergisse em algum ponto aqui, ela convergiria aqui. Se você pegar 1 sobre 1 mais x2, que é arctangente, né? Isso aqui é igual a 1 menos x2 mais x4 menos x6. Isso aqui diverge em 1 e em menos 1 nas extremidades. Mas se você também é uma coisa interessante, uma questão interessante, saber se você pode integrar, por exemplo, o grande problema, a grande questão é se você pode usar isso para derivar e integrar. O Newton, quando ele introduz a série de Taylor, antes de Taylor, ele fala que a grande vantagem de usar a numeração de posição com, não fala explicitamente como eu estou falando, com pontos depois da vírgula, o número com algarismo depois da vírgula, é que isso transforma qualquer número em um número inteiro. E você opera com aquilo como se fossem números inteiros. De certa forma, a ideia aqui é transformar toda função em um polinômio. E aí você poder derivar e integrar como se fossem polinômios. Então você tem isso aqui. Bom, se você integrar isso, tem x menos x3 sobre 3 mais x5 sobre 5 menos x6 sobre 6, X7 sobre 7. aliás, dx7 sobre 7. Aqui já passou a convergir em x igual a 1. E menos 1 também, né? Em menos 1 você tem negativo aqui e positivo aqui. Então, bom, isso aqui é o arco tangente, então isso aqui seria a primitiva do arco tangente, que teria. Você conseguiria dizer que a derivada pode fazer pela derivada, depois daquela converge nesses pontos da derivada, você deriva o valor da derivada naquele ponto, existe teoricamente. Mas o problema é que ele não é dado pela série. Quer dizer, você tem essa função, ela converge nas extremidades, mas a derivada dela não converge. E a derivada pode ter uma piorazinha, né? Porque você multiplica por ele. Quando você integra, tende a melhorar. O disco de convergência não vai mudar, mas a borda pode mudar. Bom, outra coisa importante assim, de entender é que esse raio de convergência tem tudo a ver com o PG mesmo, né? Porque você olha para isso aqui, a n, x menos x0 derivado a n, olha para o módulo disso, isso aqui é igual a raiz enésima de módulo de AN x
menos x0 elevado a n elevado a n. Então isso aqui é raiz n de modo de AN vezes x menos x0 elevado a n. Então também, ó, tá mais ou menos na cara, né, que esse negócio ser maior que 1 ou menor que 1 que vai decidir. Então, bom, se esse negócio aqui for para infinito, se raiz n de AN, não é nem que tem para infinito, na verdade, ó, vamos olhar para o limite super, né? Se esse negócio aqui tiver valores arbitrariamente grandes, por pequeno que seja o x menos x0, vai ter valores de n tais que isso daqui vai ser maior que 1 e é elevado a n vai ser maior que 1, não vai tender a zero. Então, se isso daqui for igual a infinito, então R, esse raio de convergência, vai ser zero. Agora, digamos que o limite sub de raiz n de AN seja menor que um certo n. Então, você vai ter para n, vamos dizer, você tem uma coisa assim, né? Você tem aqui os raiz n do modo de AN, tem o m, e você garante que, se você pegar um pouquinho aqui à direita, algum número entre esses dois, aqui só pode ter um número finito de valores. Então, isso, vamos dizer, isso garante que se você tiver x menos x0 menor que 1 sobre n, então você vai ter raiz n vezes x menos x0 vai ser menor que um certo q, menor ou igual que um certo q, menor que 1. Vamos dizer, para n grande. Pode ter alguns caras aqui, mas para n grande, esse negócio vai estar para cá, isso vai ser menor que 1. Então, isso aqui vai ficar menor ou igual que um certo q, e aí você está majorado para proteger. Então, converge. Isso significa, na verdade, que o nosso R vai ser o inverso desse negócio. Quer dizer, na verdade, o R, porque quando foi infinito, isso aqui foi infinito, 1 sobre isso é zero. Então, você pode dizer que o R é igual a 1 sobre o limite sub de raiz n no modo de n. Agora eu vou enquanto a gente não está muito preocupado em demonstrar coisas assim, tal, sobre a derivabilidade e probabilidade, a questão da convergência ser uniforme não importa. Eu vou introduzir a ideia da convergência uniforme. Né? Qual é a diferença? Se você tem uma F, você tem um X, é um conjunto. Aliás, tudo que eu falei aqui vale nos reais e vale nos complexos. Não tem nada, porque quando você bota o modo, a sequência de Cauchy e tal. X é um conjunto e F
de x em R ou C da função, então você diz a convergência simples, vou botar assim Fn em sequência de funções. Então você dizer que Fn converge para F simplesmente isso significa Fn de x converge para F de x para todo x pertencente a x. Tem um limite para cada ponto. Agora, você dizer que Fn converge para F uniformemente. Fn são os termos daquela sequência. É uma sequência de funções. Eu criei uma sequência de funções. Então, para cada x, você tem uma sequência de pontos. Fn de x. Então, vale isso. Não lembrei de desligar o som ambiente aqui. Então, isso aqui já é. Porque isso aqui, ó, você dá um epsilon, quer dizer, aqui, ó, você tem para todo epsilon maior que zero, existe, na verdade, para todo x, pertencente a x, para todo epsilon maior que zero, existe n0, tal que n maior que n0, implica fn de x menos f de x menor que epsilon. Isso é a convergência simples. É claro que aqui está implícito, né, que esse N0 depende do x. Então, para cada x, você pode ter que, para você fazer o Fn de x ficar perto do f de x, você precisa, dependendo do x, você tem que pegar um N muito grande. Com o outro x, você pode pegar um N menor. E pode não existir um N que sirva para todos. Tipicamente, né, você pegar uma coisa assim, por exemplo, você pode fazer a Fn de x como sendo essa função assim, aqui. Então, para cada, dizer, esse cara aqui ser um N. Então, para cada x, né, você precisa, esse aqui vai ser 1 sobre n. Então, para cada x, você precisa de um n, tal que 1 sobre n seja menor que x. O n cresce, à medida que o x anda para zero. A convergência uniforme, ao contrário, ela tira isso daqui. E vamos dizer, vou botar mais claro, para todo f existe um n0, tal que você vai botar aqui, para todo x pertencente a x, vale isso aqui. Nem precisa, né? Porque se você não botar, está implícito. Isso, vamos ver, a figura é essa, né? Você tem o gráfico da f, aí você dá uma faixinha tamanho epsilon aqui, ou se for em C, você dá um túnelzinho em torno da F, e aí o Fn de x, o gráfico de Fn de x tem que estar aqui. Para todo N acima de N0. É claro que isso vai resolver, por exemplo, o problema da integral. É claro que duas funções que estão próximas assim, nesse intervalo, se você integrar de A até B, né, integral de A até B de Fn vai convergir para a integral de A até B de F, se F for integrável. Na verdade, a gente pode provar mais, que se as Fn são integráveis, então a F é integrável, vai isso aqui. Mas isso por outro lado, isso ainda não garante a questão da derivada, porque você pode ter uma função
bem próxima da outra e a derivada ficar indo para o infinito, voltando. No infinito, indo lá em cima e voltando, indo lá embaixo. Então, tem isso. Essa proposição aqui garante o seguinte: a convergência para todo R em 0 R, a convergência é uniforme. Porque o que aconteceu? A gente viu que a demonstração dessa convergência se faz majorando por uma PG. E aí, dado o epsilon, o N0 que você tem, ele é determinado pela razão da PG. E quando você está no intervalo, um pouco, vamos dizer, que não vai até a extremidade, você pode pegar uma razão para PG que majore todas as séries para todos os x dentro desse intervalo daqui. Convergência uniforme em x0 menos r, x0 mais r. Tá? Porque aí você tem uma margem entre o x0 mais r e o x0 mais r são, você tem como encaixar o seu Q. Bom, então beleza. Isso é só mais ou menos uma recapitulação do que a gente fez. Então, vamos ver como isso se comporta em relação à derivada, em relação à integral. Então, integral. Assim, antes da integral, né, uma observação importante é que você pode dizer o que é uma sequência de Cauchy uniforme. A gente pode dizer que Fn é de Cauchy uniforme. Cauchy foi professor da École Polytechnique, uma escola militar, deve ter lá talvez um uniforme de Cauchy, deve ser o que a gente tem aqui. É de Cauchy uniforme se para todo epsilon maior que zero existe N0, tal que Nn maior que N0 implica Fn de x menos Fn de x menor que epsilon para todo x pertencente a x. É claro que uma sequência de Cauchy uniforme converge uniformemente. Então, proposição Fn de x em R de Cauchy uniforme implica que existe F de x em R pode ser C tal que Fn converte para F uniformemente. Vou usar essa notação uniformemente. Aqui também, né, nessa definição de convergência uniforme ou de sequência de Cauchy uniforme, o contradomínio aqui não precisa ser R nem C, de nada. Pode ser qualquer espaço métrico. E o que vai garantir que a sequência de Cauchy uniforme converge uniformemente é o espaço métrico ser completo. Porque é claro, né, que
demonstração. Primeira coisa é achar essa F. Então, Fn de Cauchy uniforme implica que Fn de x é de Cauchy para todo x. Então, que joga, o que ganha o jogo aqui não é CR nem CC, esse é um espaço métrico completo, porque toda a sequência de Cauchy converge. Então, você define F de x igual a limite infinito de Fn de x, que existe porque R é completo, que existe porque C é completo, que existe porque você está no espaço métrico completo. Se fosse em Rn, ninguém estava no mesmo. Bom, e aí, em seguida, você vai fazer Fn de x menos F de x. Vai olhar para isso daqui. A ideia é a seguinte, olhar para isso aqui, né? Para todo epsilon maior que zero, existe N0, tal que N maior que N0 implica Nm Fn de x menos Fn de x menor, vou botar aqui F sobre 2. Né? Então você vai ter F de x, Fn de x menos F de x. Vamos supor agora que N é maior que N0. Bom, isso aqui é menor, vamos dizer, vou botar Fn de x, vamos supor assim, N maior que N0. Então isso aqui é menor que epsilon sobre 2 para todo Nn. Agora você faz N tender a infinito. O N tende a infinito. Fica o N fixo. Essa desigualdade vale para todo N maior que N0. Então, se você passar o limite, vale limite, quando M tende a infinito, de Fn de x menos Fn de x, se esse limite existir, ele é menor ou igual que epsilon sobre 2, que é menor que epsilon. Bom, mas se yn converge para y, então A menos, vamos botar assim, yn, A menos yn, n definido, isso aqui converge para A menos y, o n tende para infinito. Por quê? Porque A menos yn é igual a A menos y mais esse aqui está fixo e esse aqui tende a zero. Então, mantendo o n fixo, fazendo o n tender a infinito, isso tem isso. Por que isso é importante na nossa história? É porque a gente não quer só a série de potências para dizer assim, eu tenho uma função f, eu calculo a série de Taylor dela e provo que a série de Taylor converge para ela. A ideia é quando você usa a série de potências, quando você usa séries para resolver um problema, depois isso vai se ampliar, mas às vezes você resolve uma equação diferencial, não sei se vocês já viram isso, mas você tem equações diferenciais
mais simplesinhas, né, em que você pega as funções e escreve em séries de potências e aí você acha da equação diferencial uma relação de recorrência entre os coeficientes e resolve a equação diferencial dizendo como é que são os coeficientes da solução. Então você não achou a função com uma fórmula envolvendo exponencial 100%. Então você disse, não, ela é dada por uma série de potências e a série de potências é definida dessa maneira. Eventualmente você tem uma fórmula fechada para os ANs ou eventualmente você tem uma fórmula de recorrência. Quando você faz isso, você está definindo a função pela série. Então ela não tem uma existência anterior. Então é preciso que aquela definição realmente dê uma função. Então uma das maneiras, vamos dizer, a maneira talvez mais natural do nosso contexto é o mesmo para os números reais, mas às vezes você define o número real por uma sequência que converge para ele. Para garantir que aquele número está bem definido, você prova que a sequência é de Cauchy. Então aqui você define a função, se você provar que a série de potências é de Cauchy uniforme, o limite dela existe e ela converge uniformemente. Então aqui é bem o caso, eu estou dando isso aqui, essa f aqui a priori não existe. Quando eu falei nessa convergência aqui, o que eu provei foi que essa sequência aqui, em cada ponto, é uma sequência de Cauchy. Então isso definia essa função. Agora eu estou provando que, além disso, né, se a sequência for de Cauchy uniforme, o que é o caso nessa situação aqui, se a sequência é de Cauchy uniforme, então a convergência é uniforme. Então, isso é uma coisa geral, não depende de ser série de potências. Vale toda vez que você fizer uma sequência convergindo uniformemente. Isso, vamos dizer, é o primeiro passo para fora do paraíso. É porque durante, desde Newton até Fourier, aí vão 150 anos mais ou menos, se pensava que se trabalhava com funções dadas por séries de potências. Você admitir que você pode dar uma função por uma sequência, definida por uma sequência de funções convergindo uniformemente, quando eu falo isso, eu já estou admitindo a possibilidade de definir f como um limite uniforme de uma sequência de funções que não necessariamente são séries de potência. Na verdade, o impacto do Fourier foi mais radical, porque ele colocou séries de funções trigonométricas. E aos poucos as pessoas foram se dando conta que nem sempre a convergência era uniforme. Porque aqui é simples, né? Ou converge ou não converge. A menos das extremidades, ou converge uniformemente ou não converge. Nas séries trigonométricas, a coisa é um pouco mais delicada e aos poucos ele está se dando conta de que, mesmo em casos em que a convergência não é uniforme, talvez ainda faça sentido falar na função limite. Isso vai ter impacto eu falei, o Cantor chegou lá nas coisas que ele fez, muito por conta do trabalho do Sérgio Fourier. A definição de integral do Riemann é quase que uma nota de pé de página, é um capítulo 0 do trabalho dele sobre o Sérgio Fourier. A integral de Lebesgue vai dar um arcabouço teórico muito melhor para tratar a série de Fourier. Então, o que vem por aí são outros tipos de convergência, além da convergência uniforme. Vamos ficar nessa aqui. Então, quer dizer, em vez de fazer só a série de potências, eu vou fazer pensando assim, eu tenho uma sequência Fn que converge uniformemente com uma certa f. Eu quero saber se dá para integrar, se dá para derivar.
Felipe, Foi. você falou do Fourier, você falou que ele fez com coeficientes trigonométricos. As séries de Fourier são séries trigonométricas. São séries assim, você escreve f de x igual a 1 a 0, por razões puramente técnicas, o a sobre 2, mais a1 cosseno de n de x, mais b1 seno cosseno x, seno x, mais a2 cosseno 2x, mais b2 seno de 2x, por aí vai. É isso que ele encontrou. E pior, ele não encontrou porque o Hamilton, quando introduz os quaternions, ele estava numa elucubração algébrica, mas ele fosse um físico muito importante. O Fourier chegou aqui resolvendo o problema de propagação de calor, era física, não era uma digressão matemática. Essas coisas, você vai lá, resolve o problema e você acha uma série assim. Você quer saber se isso é uma função de verdade que você possa chamar de solução do seu problema. Isso obrigou a discutir, né? Forçou a discussão sobre o que é uma função e sobre que tipo de convergência, o que é a convergência. Porque o seno e o cosseno a gente pode definir assim. O Fourier, aliás, é uma coisa impressionante, você lê o trabalho do Fourier, ele faz isso, ele faz f de x igual a 0 sobre 2 mais a1 cosseno de x mais a b1 seno de x, etc. Agora ele faz, ele diz, bom, f de x era o que era na época, isso aqui é somatório de Cn x elevado a n. Isso aqui é a0 sobre 2 mais a1 somatório de assim, k igual a 0, depois, né, de menos 1 elevado a k, x elevado a 2k sobre 2k fatorial, mais b1 somatório de k igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a k, x elevado a 2k mais 1, 2k mais 1 fatorial. Aí ele escreve cada uma dessas com uma série de potências, essa daqui também. Claro que aqui só tem os termos pares, aqui só tem os termos ímpares, mas junta isso tudo, aí coleta, pega o termo potência 0 aqui, coleta todas as potências 0 aqui, iguala, depois a potência 1, coleta todas as potências 1, iguala, aí monta um sistema linear de infinitas equações com infinitas incógnitas, que são esses ares, resolve e diz, consegui. Então foi assim que ele fez da primeira vez. Aparentemente foi assim que ele fez da primeira vez, porque ele escreve. Poderia ser que ele não tivesse tido coragem de dizer. Aí, vamos dizer, no capítulo seguinte, no seu capítulo, parágrafo seguinte, ele diz, mas eu achei uma maneira mais legal de fazer. E aí ele introduz o produto escalar, que obviamente ele não chama de produto escalar, ele não tem essa generalidade, nem existia, quando eu trabalho no Hamilton por exterior. Então hoje a gente chama de produto escalar de Fourier, mas ele faz, simplesmente ele observa que se você integrar, multiplicar isso aqui por cosseno x, por exemplo, e integrar de 0 a 2π, e aqui também, todas as integrais, então 0 só fica essa, e ele acha uma 1. Que na verdade, ele está descobrindo que isso aqui é um sistema ortogonal de vetores num espaço de dimensão infinita, e isso é um produto escalar. Um produto escalar você faz essa integral do lado de cá, faz do lado de cá, separa, diz que a integral da soma são das integrais e tal. Já a integral da soma ser a soma das integrais significa você dizer que se a sequência converge, então a sequência das integrais converge. Que é o nosso problema aqui. Então, eu não estou ainda
Não estou falando muito da coisa do Fourier porque está fora um pouco do nosso escopo, mas quem sabe é a quarta parte do curso. Então, integral. Vamos pegar um intervalo limitado, né? Digamos assim, supõe que Fn de AB em R e Fn converge uniformemente para F em AB. Se as Fn's são integráveis, então F é integrável e integral de A até B de Fn converge para a integral de B de F. Acho que eu vou só comentar o seguinte: eu não defini integral imprópria, mas se ele definir direitinho integral imprópria, isso vale também para o caso em que as Fn são integráveis no sentido da integral imprópria. Tá? Você pode ter uma função tipo 1 sobre raiz de x, ela não é limitada, mas ela é integrável de 0 até qualquer A. Assim, então faz sentido você definir uma integral imprópria em alguns casos. E nesse caso, se as Fn's forem integráveis em AB, no sentido de integral imprópria, a F será também. Mas vamos fazer nesse caso mais simplesinho. Repara, se eu tivesse feito a hipótese de que F é integrável, era mole, porque se você tiver F integrável, você teria integral de A até B de Fn, isso aqui é menor ou igual que integral de A até B de Fn menos F, que é menor ou igual que integral de A até B de epsilon se N maior que o certo N0. E aí, pronto. Mas eu digo que eu não preciso supor que F é integrável. Posso provar que ela é integrável. Para provar que ela é integrável, eu preciso de um resultado anterior. Que a proposição Fn converge para F uniformemente, Fn contínuos em X, então F é contínuo em X. Você não precisa que as Fn sejam contínuas em todos os pontos. Se elas forem contínuas em um certo ponto X, F também. Deve ser alguma coisa assim, né? Você tem aqui o X, tem o Y, então você quer fazer F de Y menos F de X. Isso daqui é igual a F de Y menos Fn de Y mais Fn de X menos F de X. Aliás, faltou uma coisa no meio aqui, né? Mas
Fn de y menos Fn de x mais Fn de x menos f de x. Aí você pode pegar isso aqui, escrever assim, trocar essa igualdade por uma desigualdade. E aí você sabe que se n for grande, isso aqui é pequeno. Quer dizer, existe n0, tal que n maior que n0 implica Fn de z menos f de z menor que epsilon sobre 2, que o epsilon maior que 0, tá? Note que bom, o que acontece então? Eu posso pegar, tome n maior que n0. F existe, como a Fn é contínua, existe delta maior que 0, tal que y menos x menor que delta implica Fn de y menos Fn de x menor que epsilon sobre 2. Acho que aqui é melhor a gente botar epsilon sobre 4. E aí, se você pegar isso daqui, você pega isso, quer estimar isso. Aí você pega um n, esse n assim, está valendo esse delta, e para esse n vale, primeiro, porque ele é maior que n0, isso aqui é menor que epsilon sobre 4, isso também. E como o y menos x é menor que delta, você é menor que epsilon sobre 2. Resolvido. Vale até uma observação, né? Se você fizer Fn convergido uniformemente para F, limite quando y tende para x de Fn de y igual a n. E Fn. Isso aqui já está. Talvez valha a mesma coisa, né? Imagina que a n converja com certo arco. Então você pode botar aqui Fn de y, f de y menos f de x, em vez de botar f de x, você bota aqui Fn de y menos an e bota aqui an menos a, bota aqui então você vai ter aqui você vai ter Fn de z menos f de z menor que epsilon sobre 4, e aqui você vai ter menos a n, bota aqui epsilon sobre 2, e aqui existe n,
vou botar aqui N1, aqui um N2, tal que N maior que N2 implica a N menos A menor que epsilon sobre 4. E aí, nessa circunstância, você pegar N0 igual ao máximo de N1 e N2, se N for maior que N0, você vai ter f de y menos A é menor ou igual a isso aqui. Aí, por conta do N ser maior que o N1, esse cara daqui é menor que epsilon sobre 4. Por conta do N ser maior que o N2, esse cara daqui é menor que epsilon sobre 4. E por conta do N ser maior, do delta, da distância do Y a x ser menor que delta, no caso aqui maior que 0, você vai ter Fn de y menos a n menor que epsilon sobre 2. Sendo que esse n, né, o n, aqui é o n1, esse daqui. Então, vamos dizer, se o n for maior que esse n0, está valendo tudo. Então, esse n aqui é fixado, ele é colocado depois que tem isso, aí você tem a mesma desigualdade. Então, você pode também fazer isso aqui e dizer que limite quando y tende para x de f de y é igual a no fundo é o mesmo resultado, só destacando isso aqui. Bom, como é que eu provo que esse negócio é integrado? Então, o meu problema é só mostrar que a f é integrado. Repara, por essa proposição, nos pontos em que todas as fn's forem contínuas, a f é contínua. Mas cada fn é integrável. Então, o conjunto dos pontos de descontinuidade de cada fn é de medida nula. Então, o conjunto dos pontos de descontinuidade f, no máximo, é a união dos pontos de descontinuidade de todas as fn's, que é de medida nula. Então, o conjunto dos pontos de descontinuidade f é de medida nula. A outra observação, bom, eu preciso provar também que a f é limitada. Mas a f de ser limitada é meio bobagem, assim, porque você pega uma fn, ela é limitada, você pega um epsilon e garante que a partir do certo de zero, a distância de f e na f é menor que epsilon. Se a fn é limitada, a f dista menos que epsilon da fn, então ela também é limitada. Então, não escrevi, esses aqui eu escrevi um pouco, esse aqui é usual, você encontra em qualquer boa casa do ramo, qualquer livro de análise. Essa observação aqui, não sei, no livro do Routinho você está provavelmente do Elon. Então a integral está beleza. Então, observando, né, que o teorema podia ter sido enunciado de maneira mais simples, supondo que a f fosse integrada, mas não precisa. Com relação à derivada, tem uma coisa semelhante. Bom, claro que eu ganhei o que com isso aqui? Né? Se eu tinha a série de potência, a f definida para a série de potências, eu posso integrar termo a termo dentro do intervalo de potências. Agora eu quero derivar termo a termo. Só que, já desenhei várias vezes, não há esperança de
você ter Fn convergindo uniformemente para F e as derivadas convergirem para a derivada de F. Poderia até as Fn's convergirem uniformemente para F e eventualmente a F, será? Não ser nem derivada. Então, vamos botar aqui, derivada. A observação importante está aqui, ó. Já falei na aula passada. O raio de convergência dessa série vai ser dado por raiz n de modo de AN. Quando você deriva termo a termo, você vai ter, esse aqui é o de somatório de AN x menos x0 elevado a n. Quando você deriva, você vai ter somatório de n a n x menos x0 elevado a n menos 1. Então você vai precisar olhar para o raiz n menos 1 ésima de n a n. Então isso aqui é... Isso aqui é o quê? É n... Isso aqui é... Se você elevar 1 sobre n, n menos 1 sobre n e raiz n menos 1, raiz n de n a n. Não vou entrar no detalhe, porque a gente sabe da exponencial, então se isso aqui convergir para um certo valor, se elevado a isso, vai convergir também. Não é tão simples assim, mas mais ou menos essa ideia aqui. Quer dizer, isso daqui é a mesma coisa que tirar a raiz enésima de n sobre a n. E isso daqui, como raiz n de n tende a 1, o raio de convergência vai ser o mesmo. Então, exercício. Faça isso aqui direitinho, porque tem que pensar, mas e o caso de 1 mais 1 sobre n elevado a n? Esse aqui tende a 1, esse aqui tende... Mas aqui o expoente não está tendendo ao infinito, no nosso caso. Bom, a ideia então é que o raio de convergência dessa daqui é igual ao raio de convergência dessa. Isso significa o quê? Que se você derivar termo a termo, você obtém... Você pode derivar quantas vezes você quiser, e a série que você obtém é uniformemente convergente no mesmo intervalo. Quer dizer, é convergente no mesmo intervalo. Tem lá o problema das extremidades, que pode mudar alguma coisa, mas lá no interior do intervalo, você tem a mesma convergência. E tem também convergência uniforme da derivada. Quer dizer, se a Fn converge para uma F, você não sabe se... Você vai ter uma coisa assim, né? Fn converge para F uniformemente. Bom, você não sabe se você pode derivar F, mas você sabe que a Fn' também converge uniformemente com uma certa G. Seria muito azar a G não ser derivada da F. Então a ideia é essa. Né? Na verdade, a ideia é a seguinte, né? Já falei disso. Você tem, em vez de olhar para a convergência da F, você olha para a convergência da derivada. Então, vamos colocar o seguinte resultado. Né? Quase que esse é o teorema. Eu penso em chamar de teorema, mas não vou chamar de teorema. Vamos chamar de lema. O lema é quase que um teorema bastardo, assim. O bastardo é aquele cara que é filho de nobre, mas não tem o título de nobreza. Na verdade, ele é tão nobre quanto. Então.
O Lema é o cara que devia ser o teorema, mas não é ele que é o famoso. Então, é o seguinte, imagine que você tem Fn de I em R, ilimitado, um certo x0 pertencente a I, e, bom, você tem Fn de x0 converge para um certo A, e Fn' de x0, de x, Fn' converge uniformemente para uma certa G em I. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, pensa o I como um intervalo de tempo. Eu estou dizendo que no tempo x0, os Fn's ficam próximos desse valor A aqui. E que as derivadas todas se aproximam da derivada de G. Então a ideia é que os Fn's, né, eles não podem se afastar se eu definisse uma f de x como sendo A mais integral de x0 a x de G, se eu fizer Fn de x menos f de x, isso é igual a Fn de x0 menos A mais integral de x0 a x de Fn menos f. Fn menos G. Eu escrevo aqui, esse cara daqui como f de x0 mais integral de x0 a x de Fn', jogo aqui Fn de x0 menos A, esse daqui menos esse, é esse aqui. Aí, isso é pequeno, isso daqui é pequeno, então essa diferença é pequena. Bota isso daqui menor ou igual que isso mais isso. Isso daqui é menor que um epsilon sobre 2, se n for grande. Se n for grande, isso aqui é menor que epsilon sobre 2 vezes o tamanho do intervalo limitado. E aí eu estarei mostrando que Fn converge uniformemente para essa f definida assim. Então, isso é a demonstração supondo que as Fn são de classe C1. Porque aí as Fn serão contínuas, a G será, ou pelo menos que vale, vamos dizer que as Fn's podem, você pode escrever isso aqui, que as Fn's são integráveis, Fn' são integráveis. Aí está valendo isso aqui. Mas, vamos dizer, eu poderia colocar aqui a hipótese de que as Fn' são integráveis. E aí fazer essa demonstração. Mas, na verdade, essa hipótese não é necessária, basta isso aqui. Então, podemos dizer o seguinte, que se isso aqui acontece, existe f de I em R tal que Fn igual a G e Fn converge para essa F. Então aqui, isso, vamos dizer, o nosso caso aqui está resolvido, porque as coisas são C1, então essa demonstração que eu fiz vale, então as derivadas convergem,
contínuos, convergem uniformemente para G, você integra G, você tem a F. Mas vamos tentar fazer a demonstração no caso mais difícil. Ali converge uniformemente para F. Então, o caso mais difícil é esse, você não supõe nada sobre a integrabilidade das FN'. E aí você tem que ir na marra. Bom, primeira coisa é mostrar que as FNs são de Cauchy uniforme. Então você vai fazer o quê? Né? Você vai fazer que Fn de x menos Fn de x, isso daqui é igual a Fn de x menos Fn de x0 menos Fn de x menos Fn de x0 mais Fn de x0 menos Fn de x0. Isso daqui, vamos chamar assim de φ de x igual a Fn de x menos Fn de x. Então, φ' de x é igual a Fn' de x menos Fn' de x. E isso eu posso tornar pequeno, se eu pegar isso daqui, é menor que epsilon se nm grandes. Isso garante, agora eu posso usar a desigualdade do valor médio. Quer dizer, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer φ de x menos φ de x0 vai ser menor ou igual que esse epsilon vezes isso aqui. Eu estou pegando uma função cuja derivada é menor que epsilon. Então, se eu pegar a diferença dos valores da no ponto x e no ponto x0 é menor que epsilon vezes o tamanho do intervalo, que é menor ou igual que epsilon vezes o comprimento de I, que é supostamente finito. Então, isso, vamos dizer assim, eu posso fazer isso assim, então aqui eu posso botar duas vezes o comprimento de I, e aí epsilon sobre 2 aqui. E se nm forem grandes, eu posso tornar isso aqui menor que epsilon sobre 2 trivialmente. Então, eu resolvo essa diferença aqui, isso mostra que esse negócio é de Cauchy uniforme. Então, bom, provei que existe a F. Então, isso garante que existe F de N tal que Cauchy uniforme converge. Agora eu tenho que derivar F. Acho que mais ou menos. Quer dizer, eu tenho que fazer F de x mais H menos F de x. Eu não sei se eu faço dividindo por H menos G ou se eu faço menos G de x H. E eu dou um epsilon maior que zero, dado, quero
delta maior que zero, tal que implique isso aqui menor que epsilon. Para garantir epsilon, norma de H. Para garantir que esse cara é derivado. Isso é equivalente a dividir por H e dar menor que epsilon. Não sei se esse é o melhor. Bom, o que eu posso fazer nessa história? Né? Talvez a primeira coisa seja olhar para Fn de x mais h menos Fn de x menos Fn de xh e comparar com Fn de x mais h menos Fn de x menos Fn de xh e tentar ver se eu tenho uma, vamos dizer, porque eu sei que isso daqui vai ficar menor que epsilon h, epsilon sobre o que eu precisar, se o h for suficientemente pequeno. Isso aqui também. Eu só quero saber se o problema é que o tamanho do h aqui depende do n, aqui depende do n. Eu queria ver se eu tenho uma estimativa que independa do n e do n. Por que isso, vamos dizer, por que isso pode, eu acho que pode resolver o meu problema? Né? Porque eu comparo esse com esse. Vou apagar isso aqui por um momento. Eu escrevo esse daqui, né, eu somo e subtraio esse bicho. Então, se eu somar e subtrair esse aqui, eu vou ficar com f de x mais h menos fn de x mais h menos f de x menos fn de x menos g de x menos fn' de xh, subtrair esse, mais fn de x mais h menos fn de x menos fn' de xh. Então, se eu fizer isso aqui, se tirar esse cara, isso daqui é menor ou igual que esse, mais esse, mais esse, mais esse. A derivada corrige uniformemente não te dá essa junção? Mas eu preciso do seguinte, eu preciso que, se eu souber que para todo epsilon maior que zero existe n0 e delta, existe n0 pertencente a n e delta maior que zero, tais que n maior que n0 implica isso daqui, fn de x mais h menos fn de x menos fn' de x h menor que epsilon para todo h com 0 menor que ou. Na verdade, aqui o h pode ser, não tem problema aqui, todo h com norma de h menor que delta. Se isso daqui, se esse delta daqui independer do n, o que eu tenho? Isso daqui vai ficar menor que epsilon
norma de H. Não precisa ser uniforme nos H, precisa. Porque você vai introduzir o N no FN depois que você já Sim. pensou. Mas eu preciso disso aqui. Quando eu tiver isso aqui, eu garanto que acima de um certo N0, eu tenho um N0, tenho delta, tal que isso daqui, esse aqui está menor que epsilon sobre 2 norma de H. Você precisa achar para aquele H algum N0. Para esse epsilon, Isso. eu tenho o N0 e tenho Não o precisa delta. ser todo H menor que delta, só para aquele H. Não. Mas primeiro eu tenho que garantir que isso independe do N. Porque eu preciso fazer o N tender infinito aqui. Tá? Então, isso daqui tem que independer do N. Na hora que se independer do N, esse lado aqui está garantido independente de quem seja N. Agora eu considero aqui o quê? Eu quero tornar isso aqui menor que, vamos dizer aqui, na verdade vamos pegar assim, epsilon sobre 4. Né? Quer dizer, eu quero isso aqui. Então eu pego esse epsilon sobre 4, agora eu faço isso daqui menor que epsilon sobre 4, norma de H, porque H, agora eu fixei um H com norma menor que delta e faço o N tender infinito e garanto que isso aqui fica menor que isso. Isso daqui também é menor que epsilon sobre 4, norma de H. Isso daqui também menor que epsilon sobre 4, norma de H. Bom, esse aqui não teria muito problema. Mas eu preciso, para garantir isso aqui, eu preciso fixar o H maior que 0 e garantir que essa diferença aqui fica menor. O que é isso? Olha, esse cara depende de H. Então eu preciso poder fixar o meu H e garantir que quando eu fixar o H aqui e fizer o N variar, isso daqui continua, essa desigualdade continua valendo. Entendeu? Porque aqui é forte, quer dizer, eu preciso primeiro fixar o H para poder garantir que isso daqui vai ficar menor que epsilon sobre 4H. Então eu vou fazer o N infinito, entender infinito com H fixado. Então você precisa que todo N depois disso, sim, porque ali você precisa de algum N que ateste isso. Você não precisa de todo N depois daquilo que ateste. Sim, eu preciso de algumas, mas alguma para todo aqui, tanto faz, porque eu preciso de um algum que seja o mesmo aqui, aqui. Então, para todo, tá bom, mas eventualmente podia ser algum, desde que servisse para todos. Então, o meu problema é garantir isso daqui nesses termos. Então, vou me concentrar nessa questão. Deixa eu apagar essa coisa aqui. Então eu quero dar epsilon maior que 0 e eu quero N0 pertencente a N e delta maior que 0, tal que N maior que N0 e norma de H. Aliás, aqui as FNs não são contínuas, né? Não, as FNs são. Não tem problema. Aqui, norma de H menor que delta, implique que Fn de x mais H menos Fn de x menos Fn' de x H menor que epsilon. Bom, para algum eu tenho, né? Quer dizer, se eu pegar um N maior que N0, epsilon, norma de H. Se eu pegar um N qualquer,
tem um delta que vale isso. Agora eu preciso fazer Fm de x mais h menos Fn de x menos Fn de x h. Isso aqui eu quero também menor que epsilon norma de h, se o n for maior que o n0. Então eu vou precisar garantir que essas duas coisas estejam próximas. Então qual é a diferença entre esses dois? Né? Eu tenho isso daqui, vou olhar para Fn de x mais h menos Fn de x mais h menos assim, Fn de x menos Fn de x menos Fn' de x menos Fn' de x vezes h. Se isso daqui, se eu conseguir tornar isso daqui menor que epsilon norma de h, né? Bom, aqui eu posso botar epsilon sobre 2. Se eu conseguir tornar isso aqui, então estará valendo para todo mundo. Se a partir de um certo n0 vale isso aqui, agora o que eu faço? Bom, isso aqui está tranquilo, né? Tá? Quer dizer, isso aqui, na verdade, eu posso estimar isso assim, mais isso assim. Porque essa diferença aqui, se n e n forem suficientemente grandes, isso aqui é pequeno menor que o certo epsilon. Vezes h, vezes h. Esse aqui não tem problema. E esse daqui, eu vou pela derivada de novo, né? Eu faço de novo aquela φ de t igual a Fn de t menos Fn de t. Então, se n, se nm forem maiores que n0, eu posso olhar para a filinha de t, que é igual a Fn' de t menos Fn' de t. Isso aqui, em modo, é igual a isso, e isso é menor que epsilon sobre 2, quanto eu quiser. E aí, essa diferença daqui é a diferença de dois valores de φ, um no ponto x e outro no ponto x mais h, então vai ser menor que epsilon vezes h. Então, moral da história, eu posso dizer o seguinte, né, que dado epsilon maior que 0, existe n0 tal que nn maiores que n0, isso implica que esse cara daqui fica essa desigualdade aqui. Daí eu boto epsilon sobre 4 aqui, boto epsilon sobre 2 aqui, tenho essa. Hã? Que? Aí você está mostrando que essa sequência NN é um X, essencialmente. Dessa diferença toda que você mostrou. Isso aqui? Por cima. O FGN de X mais H. Essa menos essa? Você mostrou que isso é uma sequência de Cauchy. A sequência desse tempo todo é uma sequência de Cauchy. Por que isso implica que ela converge para zero para você também não mostrar? Ela que jogou para H converge para zero. Sim, eu estou dizendo que
a diferença entre essa e essa é menor que um certo epsilon sobre 2H. Então eu digo para 3. Não, tudo bem, mas acontece que essa daqui converte para zero. Essa, né? Ao mesmo tempo, ó, existe delta maior. Agora fixa, né? Fixe n maior que n0. Para esse epsilon, existe delta maior que zero, tal que fn de x mais h menos fn de x menos fn de x h é menor que epsilon sobre 2 norma de h. Então esse é menor que epsilon sobre 2h. A diferença entre ele e o outro é menor que epsilon sobre 2h. Então a diferença entre o outro, quer dizer, então o tamanho do outro é menor. Né? Quer dizer, esse é pequeno e a diferença entre ele e o outro é pequena. Então o outro é pequeno também. Tá? Não pode mais ser grande porque esse é pequeno. Quer dizer, esse está, vamos dizer, esse e esse estão próximos, mas esse aqui podia ser grande, mas esse aqui eu sei que ele é pequeno. Então isso me garante no final da história, né, exatamente isso, ó, que dado um epsilon, eu dou o epsilon. Dado o epsilon, eu acho primeiro o n0 que me garante essa desigualdade, para n e m maiores que n0. Aí eu pego um n qualquer maior que n0 e acho o delta que me garante essa desigualdade aqui. Aí para o n maior que n0 e h menor que epsilon, vai valer a desigualdade que eu queria, que é a soma das duas. Eu vou obter no final das contas, né, existe isso aqui, quer dizer, eu obtenho isso aqui. Dado epsilon, eu tenho um n0 e o delta. Primeiro eu acho o n0 e depois eu acho o delta. Achado o delta, isso aqui passa a valer para todo n. Na área que vale para todo n, eu consigo lá mostrar a derivabilidade da minha f. Eu não peguei porque antes não valia. Hã? Não, porque isso daqui, para cada n, eu tenho um delta. Agora eu estou conseguindo um delta que vale para todos os n's. Então, essa parte daqui está amarrada e eu posso fazer o n tender a infinito, porque na outra eu tenho que fazer o n tender a infinito e mais longe ainda. Então isso, vamos dizer, é um custo enorme para demonstrar um teorema que na verdade vai usar ele no caso mais fraco, mas fica no arquivo que o teorema vale no caso mais geral. Bom, então moral da história, quando eu derivo a série de potências, eu obtenho uma sequência de funções, que são as derivadas, que convergem uniformemente com uma certa função. Então a minha série de potências original não só convergia no ponto, mas convergia já uniformemente. Então essa F para a qual as FNs convergiam, tem como derivada a derivada termo a termo da minha série. Estou usando aqui, né, que o raio de convergência é o mesmo. Então significa que eu pego a série de potências, derivo termo a termo, e a série das derivadas converge para a derivada da minha função. Então a minha função é derivável uma vez, depois é derivável de novo, derivável de novo, derivável de novo. Então isso agora eu posso chamar de teorema. O teorema é o cara que engoliu tudo que a gente fez antes. E aquela jogada, tal, que a bola passou de pé em pé, o cara deu lençol no outro, o outro driblou 3 caras, foi ali de fundo e finalmente o cara chegou lá e meteu o peito na bola e fez o gol. Entendeu? Vai lá e o artilheiro vai pra galera e tal. O teorema é esse. Se a
uma sequência. Esse resultado da derivada vale também no caso complexo. O único detalhe é que a desigualdade do valor médio que eu usei aqui para fazer as estimativas tem que ser demonstrada nesse caso. Esse não é muito diferente. Na verdade, a regra da cadeia é a demonstração da desigualdade do valor médio em RN, não tem grandes diferenças. Vou botar assim, reais, vou deixar de parênteses ou complexos, tal que sobre N sup de raiz N de modo de AN igual a R maior que zero. Então, somatório de N igual a zero infinito de AN x menos x0 elevado a N define em, vamos dizer assim, a bola de raio R de raio x0, que pode ser vista em C como isso assim, e em R assim, né? Que é x0 menos R, x0 mais R, uma função C infinito, cuja derivada é dada por somatório de N igual a Z igual a 1 infinito de N a N não vou, vamos dizer, aqui eu não estou incluindo no teorema a parte da convergência uniforme dos compactos, vou deixar alguma coisa dos outros, mas isso aqui é o teorema que a gente usa. A gente tem a série e aí a gente pode derivar termo a termo. Bom, isso garante, só para... garante que as nossas definições de seno e cosseno estão valendo. Só falta provar tudo. A gente tem as funções S de x igual a somatório de k igual a zero infinito de menos 1 elevado a k, x elevado a 2k mais 1, 2k mais 1 fatorial, C de x igual a somatório de k igual a zero infinito de menos 1 elevado a k. Então a gente tem que S de 0 igual a 0, C de 0 igual a 1, S' igual a C e C' igual a menos S. Não precisa de mais nada, basta isso aqui. Isso aqui já está provado. Isso aqui garante que essas funções têm todas as propriedades que elas têm, a menos que a gente não acredite nas coisas que a gente fez em cálculo. Por quê? Se você fizer uma S1 e uma C1 com essas propriedades, se você fizer S1 menos S ao quadrado mais C1 menos C ao quadrado, essa função, vou chamar isso aqui de F, essa função em zero vai valer zero.
conhece essas propriedades. E F' vai ser identicamente nula, só derivar V. Significa que essa função aqui é identicamente nula, então S1 igual a S, C1 igual a C. Então, não existe outro par de funções dessas propriedades. Então, provar tudo é uma questão agora de um exercício de cálculo. Vamos dizer, o mais legal talvez seja mostrar que existe um número π tal que, vamos dizer, exercício mostre que existe π maior que zero, tal que, vamos dizer, S é positivo em 0π e SC são 2π periódicos. Essa é a parte mais legal do exercício. É isso.